Sejam bem-vindos a mais uma edição de podcast. Hoje vamos falar da inclusão de gênero em estratégia de implementação de projetos sobre as mudanças climáticas. Sou Rafael Bata, tenho uma camisa branca com tiras azuis, calça preta, sapatos pretos, tenho careca, óculos escuros e também sou bonito. Exatamente, eu tenho hoje aqui uma ativista social, Enia Lipanga, que desde já eu convido. Seja bem-vindo, Enia. Olá, estimado telespectador, olá, Bata. Muito obrigada por este convite e por esta oportunidade de podermos conversar sobre as mudanças climáticas aqui no podcast Recado, que eu desde já congratulo por ser o dirigente deste fórum. Muito obrigado mesmo. E pode fazer a descrição da indumentária, não é? Para que as pessoas com deficiência visual possam perceber qual é a roupa que a Enia traz. E então, sou bonita? Isso! Assim como eu. Estamos a rimar hoje, né? Careca como tal, não sei, mas eu tenho o cabelo super curto, estou de um blazer preto e branco, uma blusa amarela, calças verdes e sapato rosa. Exatamente. Bom, estamos aqui com a ativista social. Então, o que é que nos oferece dizer sobre a inclusão do gênero, não é? Estratégias e implementação de projetos sobre mudanças climáticas? Na verdade, dizer que gênero devia ou deve ser um dos principais pilares de qualquer projeto. Mas agora, falando das mudanças climáticas, me apetece aqui primeiro compartilhar que nós estamos num país que é propenso a ser afetado por desastres naturais, e também temos cerca de 70% da população a residir em zonas rurais, onde boa parte dessas pessoas, a sua sobrevivência lhes é garantida através de trabalhos como a pesca, como a agricultura, e que boa parte também, uma parte da percentagem que nós temos lá é de mulheres que trabalham a terra. Então, fora nós sermos propensos a estas mudanças climáticas, temos a situação da mulher um pouco vulnerável no que diz respeito à forma como os desastres naturais possam afetar a esta mulher. Então, temos estas diferenças entre como é que esta cheia, por exemplo, pode afetar a um homem e como é que esta cheia pode afetar a uma mulher. Então, é justamente por isso que nós precisamos envolver tanto homens como mulheres no desenho destas estratégias e também no combate e prevenção destes desastres. Na sua ótica, a questão da inclusão de gênero é evidente em Moçambique? Evidente, não, eu não posso precisar. Se calhar dizer que nos últimos anos nós temos tido algumas organizações que pensam esta questão e acabam incluindo a mulher. Mas também já tivemos algumas situações de nos acontecer um desastre natural em que a mulher, fora estar numa situação de vulnerabilidade, vou falar aqui do apoio social. Quando nós temos a questão do apoio, muitas pessoas não pensam que dentro do pacote de donativos nós temos uma mulher que menstrua. Então, temos muitas situações de podermos comprar o arroz, o açúcar e não comprarmos os pensos higiênicos que vão ajudar esta mulher a cuidar-se só porque é mulher. Então, a mulher acaba sendo excluída. É muito bom que se implemente, é muito bom que se inclua, mas também é importante nós realçarmos que muitas vezes esta mulher ela é excluída e não é envolvida nestes processos. A mulher não é incluída nem envolvida nesses processos. Eu estou a olhar aqui mulheres com deficiência, muito mais, elas são mais excluídas. Há uma frase que é até um pouco repetitiva em relação às mulheres com deficiência, é que elas sofrem uma dupla discriminação. Por quê?
temos uma situação de uma mulher que já sofre este distanciamento neste tipo de situação, e depois temos a mulher com deficiência que é duplamente discriminada, porque se a mulher em condição normal ela já é colocada numa situação de pobreza extrema, muitas vezes ela em situações de calamidades é ela quem fica a prover naquela família, porque muitas vezes o homem ele desloca-se daquele local para um lugar mais seguro, ou deixando a mulher e os filhos para trás. Nós precisamos pensar e repensar como é que pode acontecer isto numa situação de termos mulheres com deficiência, que dentro das suas limitações elas precisam arranjar outras formas de sobreviver. E será que sobrevivem? Então, a mulher com deficiência ela é com certeza a mais vítima e a mais vulnerável neste tipo de situação. Olhando, por exemplo, em questões de ciclone, a mulher também nos centros de acomodação tem sofrido bastante. Falou aqui de pensos higiênicos. Lá não tem, se calhar, não se distribui esses pensos higiênicos e outras coisas mais para esta camada social. Olha, nós aqui em Moçambique nós temos sérias dificuldades. Os nossos centros de acomodação para pessoas que tenham sofrido algum tipo de calamidade são centros totalmente despreparados para receber as pessoas. E pensar que nós podemos ter uma mulher numa cadeira de rodas sem que tenha um lugar para essa pessoa poder se deslocar. Nós não temos casas de banhos condignas, mesmo para pessoas que não tenham nenhuma limitação. Agora imagina uma pessoa tal como Rafael Bata está aqui à minha frente, que tem a deficiência visual. Como é que esta pessoa vai se locomover nestes centros? Então acaba sendo se calhar a última coisa que se pense quando se está à procura de um lugar para abrigar as pessoas. É daí que nós olhamos desta temática quando se implementam essas estratégias para desenvolver esses projetos de mudanças climáticas. As pessoas com deficiência não estão lá, olhando o lema, nada para nós sem nós. Na verdade, não são apenas as pessoas com deficiência. Agrava-se mais para essas pessoas. Agrava-se sim para esta camada, mas também temos aqui a questão da mulher, que já estávamos a falar. Então, as mulheres, as pessoas com deficiência, as crianças, elas acabam estando em situação... É a maior situação de vulnerabilidade neste tipo de acontecimento, né? Que não se espera e que também temos estado a combater e a rezar com que não aconteça. Bom, olhando essa questão toda que estamos a trazer aqui, a falta de inclusão do gênero, de pessoas com deficiência, não é? No desenho dessas estratégias, não é? Para as mudanças climáticas, projetos de mudanças climáticas, o que é que está a falhar? Na verdade. Bata, é uma pergunta muito difícil. Eu penso que não esteja a falhar. Se calhar agora em que nós já temos várias organizações que abraçam os movimentos de pessoas com deficiência e outras organizações também que trabalham com pessoas com deficiência, a gente vai pensar sim nesta camada social como digna também de direitos, porque muitas vezes o que tem acontecido é que nós temos sim uma sociedade que é desenhada, mas é desenhada não numa perspectiva de acolher pessoas com deficiência. É como se as pessoas com deficiência não fizessem parte da sociedade. Então, já está a começar a existir, sim, não me deixe mentir, Bata, um movimento, sim, de pensar a pessoa com deficiência como pertencente a esta sociedade, como pertencente a esta comunidade também digna dos seus direitos, tal como qualquer ser humano. Sim, exatamente. Mesmo a Convenção, a Constituição da República já prevê isso, né? Todo cidadão tem os mesmos, todos os cidadãos têm os mesmos direitos, né? Então, se uma pessoa sem deficiência tem direitos, pessoas também com deficiência têm os mesmos direitos. Então, mas é aquilo que eu perguntava, o que é que está a falhar, porque muitas vezes não são colocadas essas pessoas esses desenhos de implementação, ou seja, trabalhos na prática, mas quando nós vamos ver no papel, está lá escrito. O que é que falta nessa implementação, na sua ótica?
Epá, eu acho que dentro das suas palavras, Bata, já temos aí a resposta. Quando se está a desenhar um projeto para pessoas, nós precisamos começar a envolver todas as pessoas. Não faz sentido querer desenhar. Eu vou dar exemplo do desenho de uma comunidade. Temos um bairro novo que está a surgir e temos lá homens a pensarem esta sociedade. Os homens, obviamente, que vão pensar naquilo que socialmente lhes é construído como prioridade. Estou a falar de ter uma baraca para um copo, estou a falar de ter um mercado para a compra de alguma coisa, estou a falar de ter uma escola, vamos mandar as crianças para a escola, mas muito provavelmente estes homens do sexo masculino não vão pensar, por exemplo, na questão da construção de uma maternidade. Ok. Porque não é algo ligado ao seu biológico. Então, o envolvimento de todas as pessoas na construção de uma sociedade é justamente para estabelecer este equilíbrio e também para promover esta coesão social. Então, precisamos envolver os homens, as pessoas com deficiência, as mulheres e outras minorias e outras pessoas também que são discriminadas. Precisamos envolver todas as pessoas para alcançar o nosso objetivo final. Exatamente. Bom, o objetivo final é o que nós pretendemos, mas não tem sido assim, porque principalmente para pessoas com deficiência ainda é um problema muito grave mesmo. Por exemplo, falou aqui da escola. Pode-se construir uma escola numa localidade, mas essa escola não está apetrechada, não tem rampa, não é uma escola inclusiva, não é? Então é muito importante olhar-se esses aspectos quando se desenha, não é? Estratégias, planos para que a pessoa com deficiência também esteja lá inclusa. Então, Concordo. Exatamente. Agora, olhando nessa nossa temática aqui, falamos mudanças climáticas, falou aqui de muitas zonas, não é? Moçambicanos, né? Usa mais enxada para poder alimentar-se. Então, quando aparecem ciclones, como esta mulher, estamos a tratar a mulher com deficiência e sem deficiência, se vê lá na comunidade? Bom, no que diz respeito à agricultura, nós sabemos que muitas vezes as mulheres elas praticam uma agricultura de subsistência, que é onde elas retiram alimento para poderem colocar à mesa dos seus filhos. E esta agricultura de subsistência ela é um pouco diferente da agricultura que os homens praticam, que é uma agricultura para fins comerciais. Então, se estamos numa zona e que é propensa a inundações, e que acontece um ciclone, esta mulher precisa deslocar, significa que retiramos o pão desta mulher. E depois temos uma outra situação que é o direito à informação. Muitas vezes, estas mulheres rurais, estas mulheres que vivem da agricultura, elas não têm acesso à informação. Então, elas sequer sabem que vai acontecer um desastre natural. Lembrou-me aqui também de uma situação, que é uma situação real, parecendo que não. Nós temos aqui a questão do direito à palavra, que muitas vezes este direito à palavra, esta tomada de decisão, ela é colocada sobre o homem. E o que acontece? Se a mulher está numa situação de inundação e precisa se deslocar, ela precisa de uma autorização do seu marido que sequer está em casa para poder salvar a sua própria vida e salvar a vida dos seus filhos. Então, é muito profundo isto. De teres um homem que não está em casa, muitas vezes deslocam-se os homens para a cidade em busca do alimento para a sua família, por causa da questão do homem ser provedor, por vezes na África do Sul. E quando fica a acontecer alguma coisa em casa, esta mulher, para se deslocar da própria casa, precisa de uma autorização do seu marido para poder salvar a sua vida. Imagino aí, sem comunicação, não é? Perdeu tudo porque houve cheias. Então a casa desabou e perdeu exatamente tudo. E já estou a imaginar aqui uma pessoa com deficiência, né? Mulher com deficiência, homem com deficiência. Quando não tem essa informação, é mais grave para essa pessoa. E também outra questão aqui, falou da falta de informação, que haverá ciclones ou chuvas. Tem havido aviso prévio, mas muitas vezes as pessoas negligenciam este aviso.
só que nós acreditamos vendo, não é? Não é? É o que tem acontecido na nossa sociedade. Olhando nessa questão do aviso prévio para as pessoas e negligenciam este aviso, o que é que a Ina Lipanga pode nos dizer acerca desse ponto? Eu não sei se é negligenciar. Tal como eu disse há pouco tempo, muitas vezes, quando acontecem desastres naturais, nós temos mulheres que estão nessas situações de risco, que precisam de uma autorização para poder abandonar as suas casas. Temos também esse grupo. Então, existem vários fatores que fazem com que a pessoa não saia do seu lugar. Perder tudo não é uma coisa fácil. A pessoa batalhou para ter aqueles bens. Eu não estou aqui a dizer que as pessoas não devem sair de lugares de risco quando temos situações de inundação. Mas muitas vezes nós não temos um sistema que vai nos permitir evacuar também os nossos bens para lugares seguros. Então também precisamos refletir sobre isso, sobre a construção que aquela pessoa teve de uma vida, sobre aquele sofá que a pessoa batalhou para comprar, ter de ser deixado naquele local. Se calhar, se nós tivéssemos um apoio que consegue evacuar os nossos bens, as pessoas se sentissem mais confortáveis em abandonar os seus lugares, que são lugares de risco. Quando das cheias do ano 2000, eu estava numa zona propensa a inundações e nós tivemos uma rua toda a desabar junto com as suas casas. Mas, por exemplo, nós não fomos evacuados naquela altura para um lugar seguro. As pessoas iam acolhendo as outras de acordo com a distância de onde existia o problema a nível da nossa zona. E eu quero crer que ainda tenhamos este problema a nível do país, de zonas que supostamente estão seguras, mas ainda assim são afetadas por conta do tipo de casa que nós temos, por conta do tipo de telhado que nós temos e outros fatores. E quando olho nessa situação, sempre ocorre-me aquela ideia de pessoa com deficiência físico-motora, por exemplo. Muitas vezes quando se sai de uma zona para outra, né, está a chover, a casa desabou, já não há um apoio, né, porque as pessoas correm de um lado para o outro e a pessoa com deficiência físico-motora, tanto a mulher, tanto uma pessoa com deficiência visual, tem tido, é um sofrimento para esta camada social. Mas quando olhamos a questão de desenho de estratégia, aí estamos com os tomadores de decisão, não olham, não é, a questão de pessoas com deficiência quando há ciclones, não é? O que é que podemos fazer para que os tomadores de decisão reparem nessa questão? Tal como o Bata disse aqui, nada para nós sem nós. Significa não apenas pensar que existe uma pessoa com deficiência numa situação de vulnerabilidade, mas também envolvê-la. Envolver a pessoa que é convidar, é nós pensarmos os nossos grupos de estratégias envolvendo pessoas com deficiência. Porque elas sabem onde é que estão as outras pessoas. Isso, porque só esta pessoa com deficiência é capaz de partilhar a sua limitação. E, acima de tudo, sabe muito bem onde é que estão as outras pessoas, mas a partilha da sua limitação, eu acho que tem que ser tida na primeira pessoa. Só o Bata, tendo a deficiência visual, consegue sentir na pele o que é correr para fugir ou deslocar-se de um lugar para outro por conta de uma situação de calamidade natural. Então, precisamos não apenas pensar de forma distante destas pessoas, mas também envolvê-las no desenho daquilo que são as nossas estratégias para mitigar, para evitar, para combater, para salvar a vida também das pessoas que estão em lugares propensos a serem afetadas por essas mudanças climáticas que estamos aqui a falar. Exato. Se calhar seria uma questão como esta, é provocatória, sim. Enia, se dormir e acordar com uma deficiência físico-motora, visual, auditiva, qual seria a sua reação? Não sei, Bato. Não sei. É o tipo de questão que nos faz refletir muito. Eu, na minha adolescência, tive
pela primeira vez contato com pessoas com deficiência e me tornei amiga de pessoas com deficiência. Eu acho que desde aquela altura que eu começo a ter empatia e a perceber todas as limitações que essas pessoas vivem. Então, eu também tenho desenvolvido, e sabes muito bem disso, Exatamente, pois. muitos trabalhos que envolvem pessoas com deficiência, desde pensar este trabalho artístico até a sua implementação. Então, eu penso que a sociedade toda devia pensar assim. É que eu não tenho nenhuma limitação, mas existem pessoas que têm limitações. E a questão da discriminação é todos os dias. E Bata sabe muito bem disso, porque passa por isso na pele. E eu vejo isso todos os dias, porque também convivemos com pessoas com limitações todos os dias. Se calhar a questão dos tomadores de decisão não olhar para a camada social, ou seja, pessoas com deficiência, é que ainda não pensaram nesta questão que eu lancei a Enia. Se eles dormirem e acordar com uma deficiência, qual seria a reação deles? Porque é dali que iam pensar que é necessário incluir pessoas com deficiência na tomada de decisão e também nessas estratégias nas quais estamos a falar neste momento. Seria muito importante, não é? Disseminarmos esta questão para os tomadores de decisão. O que é que é isso? Na verdade, eu acho que já estamos a fazer, não apenas através do podcast, mas também de outras redes que eu sei muito bem que a TV Surdo tem estado a implementar no sentido de mudar alguma coisa no nosso país e são trabalhos muito importantes que muitas vezes parece que não tem nenhum resultado, mas com certeza tem resultado porque as pessoas têm estado a acompanhar. Comunicação muitas vezes toca nas pessoas. Eu penso que há pessoas lá em casa a acompanharem o nosso podcast e conseguem ser tocados por estas análises que estamos a trazer aqui. A Enia não é nenhuma especialista em mudanças climáticas, apenas alguém que gosta de conversar sobre questões de gênero e está aqui para partilhar aquilo que é o seu pensamento e também aquilo que são as suas vivências, sendo mulher moçambicana e que também já foi afetada por estas mudanças climáticas. Ainda bem que já foi afetada. Então tem uma palavra para dizer a outras, né? O que é que nós podemos fazer por forma a ultrapassarmos esta questão das mudanças climáticas. Últimas considerações, Enia Lipanga. Talvez dizer que nestes processos precisamos garantir que tanto homens como mulheres tenham voz na tomada de decisão dentro dessas estratégias de implementação para diminuir os efeitos das catástrofes e de outras calamidades naturais. Precisamos envolver homens e mulheres e não colocar a mulher numa situação de quem apenas é beneficiária, mas também quem é envolvida também nestes desenhos. A mulher, tal como já havia dito, ela está assim numa situação de vulnerabilidade, primeiro porque ela já cresce e nasce sabendo que o seu papel é cuidar do lar e cuidar da casa e não tem um papel de prover. E o homem, por ter este papel de prover, ele é estimulado mais ainda a ir em busca de uma renda extra para poder cuidar da sua casa. Então, muitas vezes, quando acontece alguma calamidade natural, estou a falar da seca, estou a falar das enchentes, é esta mulher que carrega o fardo de poder se reconstituir junto com a sua família. Então, precisamos pensar estas estratégias envolvendo a todos, envolvendo a todas também. Muito bem, envolvendo a todos e a todas, pessoas com deficiência também estão lá inclusas. Muito obrigado pela presença, Enia Lipanga, no podcast do dia de hoje, onde falamos sobre a inclusão de gênero e estratégia e implementação de projetos sobre mudanças climáticas. Muito obrigado, até o próximo programa.